Eu sou a Tatiana, tenho 21 anos e eu sou estudante da licenciatura em Educomunicação. Eu fiz 2 anos de jornalismo na Casper Libero e quando eu entrei lá, no primeiro ano, eu ainda não tinha muito contato com o feminismo. Sabe quando você tem algumas ideias, mas você não sabe dar nome àquilo? Era assim. E aí eu entrei em contato com umas meninas muito legais e a gente percebeu que a gente precisava discutir isso na faculdade. Então a gente criou a Frente Feminista da Casper, que chama Frente Feminista Casperiana Lisandra. Simplesmente 3 meninas sentadas numa sala começando a falar sobre temas que nos interessavam. E aí a gente começou assim, pequenas, e se encontrando no centro acadêmico uma vez por semana, sem muita regra, assim. E aí a gente foi começando a crescer, porque a gente percebeu que era um tema que precisava ser falado, que muita gente queria falar e não tinha abertura. E aí começaram a vir mais meninas, e a gente ficaram sabendo, a gente deu entrevista para rádio, coisas assim. E hoje em dia vão de 30 a 40 pessoas nas reuniões. E aí nessa frente feminista eu fiquei, no tempo que eu fiquei lá, um ano de graduação, na verdade. E aí quando eu vim para a USP, eu tô desde o começo da graduação no coletivo feminista da ECA, há 2 anos também. Um coletivo feminista, ele é muito importante porque é um espaço em que as mulheres se juntam seja para compartilhar suas experiências, para uma ajudar a outra, para debater temas e crescer a partir daquilo. Então, um coletivo feminista nada mais é do que um grupo. Então, por exemplo, se vocês quisessem ter um coletivo feminista aqui, seriam as meninas se reunindo para debater temas que interessam a elas, com relação ao ser mulher. Então, um coletivo feminista é isso. Só que quando ele começa a crescer, ele começa a ganhar ele começa a ter caráter de instituição. Então, outras mulheres começam a recorrer a esse coletivo, pedir ajuda, pedir conselhos, conforto. Então, o coletivo ele é muito importante porque ele vai promover as ações. Lá no coletivo feminista da ECA, a gente já fez várias ações. Um exemplo. Vocês estão sabendo que agora no campus está tendo vários casos de estupro, de violências contra a mulher. Sempre teve, mas agora isso está um pouco mais em voga. Então, o coletivo feminista da ECA chamou os outros coletivos da USP, inclusive a Frente Feminista da USP, que é a mãe dos coletivos, para a gente poder debater isso. Então, a gente fez assembleias, assim como vocês fazem, para a gente tirar quais os nossos encaminhamentos. E a gente tirou 2 atos, já foram feitos 2 atos na USP. Além disso, a gente escreveu um documento para mandar para a reitoria, para pedir algumas coisas que a gente quer reivindicar. Então, o coletivo ele é uma instância política, onde as mulheres sentam, se reúnem e tiram ações para fazer a partir daquilo. A gente chama de reunião auto-organizada, quando são só aquelas pessoas que participam. Então, uma reunião auto-organizada do coletivo negro, só pessoas negras. Auto-organizada do coletivo feminista, só mulheres. Cis ou trans, depois eu posso explicar isso se vocês quiserem saber. Por quê? E eu acredito que tenha que ser assim. Um coletivo feminista, uma mulher tem que sentir a vontade para falar. Então, às vezes ela quer falar de questões muito particulares dela e que se tiver um homem lá, ela não vai se sentir tão à vontade para falar. Então, eu acho muito importante que a gente tenha lugares só de mulheres. Até porque, como eu falei, às vezes os homens, sem perceber, eles silenciam as mulheres. Por ter uma voz mais forte, muitas vezes, por falar mais alto. Então, uma mulher está falando, o homem vai lá, corta ela e começa a falar de repente. E num coletivo feminista auto-organizado, isso não acontece. Claro que acontece isso entre mulheres também, mas é uma outra questão. Então, eu acho importante que as reuniões sejam só de mulheres por causa disso, para as mulheres se fortalecerem entre elas. E aí, não ficar fechado só nisso. A gente tem reuniões com os homens também. Na ECA, a gente faz uma vez por mês reuniões abertas com os homens e as outras vezes só de mulheres. Porque a gente discute entre nós, fortalece, cresce e depois chama os homens para agregar discussão com a gente, para ensinar eles aquilo que a gente discutiu, para eles trazerem. Eu falei, meu primeiro contato acho que foi desde sempre, só que eu não sabia dizer que isso era feminismo. Aconteceu uma coisa muito legal na minha família, que quando eu comecei a ter contato com o feminismo, eu passei isso para minha mãe. E aí agora ela já pensa de maneira diferente. Então, na minha casa isso não era tratado, começou a ser tratado quando eu comecei a me envolver. E na minha escola isso também não era tratado. Sempre que eu ouvia falar de feminista, eu pensava, nossa, aquelas pessoas radicais, que estranho, ao contrário de machismo, que horror, eu não quero ter contato com isso. E aí quando eu fui entender que eu percebi que não era nada daquilo que eu pensava. Para mim, feminismo é uma coisa muito básica. Feminismo é a gente pensar que as mulheres são pessoas. As mulheres são seres humanos, assim como os homens, e todos nós temos direitos iguais. Então, eu não sei se eu
já parei para conceitualizar o que é feminismo, para dizer exatamente num conceito, porque é uma coisa tão natural para mim. Feminismo é a gente pensar que as mulheres são gente e que elas têm direitos igual a todo mundo. E por que a gente tem que sempre diminuir as mulheres? Porque elas têm que estar sempre submissas aos homens e têm que estar sempre sendo subjugadas, sabe? Analisadas de uma maneira diferente. Então, para mim, feminismo é simplesmente isso. Para mim, uma coisa muito importante é o fato do feminismo ser uma luta coletiva, uma luta política e coletiva. Porque é muito importante, por exemplo, eu me empoderar. Então, eu poder dizer, não, eu vou usar a roupa que eu quero, se eu quiser usar short curto, eu vou usar. Agora, eu também tenho que pensar naquela mulher que está do meu lado, que é a gente chama de irmã, é uma maneira de dizer. Então, eu acho que o feminismo, a gente não tem que lutar só por nós mesmas, mas por todas as mulheres. Enquanto uma mulher ainda for oprimida, eu não estou satisfeita. Então, acho que a gente tem que estar sempre lutando juntas. Então, eu tenho um irmão de 16 anos e eu converso muito com ele sobre isso. E eu acho isso muito legal, porque, para mim, o feminismo se faz assim. Se faz em lutas coletivas, se faz em atos e manifestações, mas também se faz numa conversa como essa, numa conversa com a sua mãe, com o seu irmão. Então, algumas coisas que eu passo para o meu irmão, ele passa para a namorada dele, que passa para as meninas, que passa para a professora. Então, eu acho que isso é muito marcante para mim. Quando eu vejo uma pessoa que eu sabia que tinha um pensamento... Porque as mulheres também têm pensamentos machistas, né, gente? A gente vive na sociedade patriarcal, tanto os homens quanto as mulheres. A grande questão para mim do feminismo é o quanto a gente está disposto a desconstruir esses pensamentos. Então, uma questão importante para mim do feminismo é quando eu vejo uma pessoa desconstruindo o pensamento que ela tinha. E eu acho isso muito legal, esse ponto de virada, assim como aconteceu comigo por várias pessoas que me influenciaram. Então, eu tenho uma opinião, não sei se vocês concordam, a gente pode dialogar sobre isso. Eu acho que os homens não podem ser feministas, eles podem ser pró-feminismo, porque o feminismo é uma luta das mulheres. Uma mulher tem que ser a protagonista da sua ação, uma mulher tem que ir lá na frente de um ato e gritar pelo que ela quer, mas um homem pode estar ajudando sim, com certeza. Porque a gente vive na sociedade, na escola, na família, no dia a dia, muitas situações em que os homens estão à frente das coisas. Eles estão sempre dizendo o que está certo e o que não está. E eu acho muito complicado um homem querer me dizer o que é feminismo, porque ele não sente na pele as mesmas coisas que eu sinto todos os dias. Então, eu acho muito legal quando tem homens com boa vontade como vocês querendo discutir isso. Eu acho super legal, eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Mas vocês têm que sempre deixar a mulher ser a protagonista da luta. Então, se ela falou uma coisa, ela sabe o que ela está dizendo, porque ela tem conhecimento de causa. Então, acho que o homem pode ser pró-feminista e pode ajudar muito na luta, mas essa é uma luta prioritariamente das mulheres. Para ajudar a exemplificar a questão do homem feminista. Por exemplo, eu sou branca. Eu posso apoiar as lutas das pessoas negras, assim como eu apoio, mas eu não posso querer protagonizar. Então, eu não posso querer ir na frente de uma mulher negra, de um homem negro e falar, não, porque o racismo, são eles que têm que falar. Eu posso estar apoiando. Ele pode tentar desconstruir o machismo. Vou dar um exemplo. Você está numa roda com seus amigos meninos e aí um cara vira e fala, nossa, olha aquela menina que gorda, a roupa que ela tá, não sei o quê. Aí você vira e fala, não, por que você está falando isso? Então você vai tentar desconstruir o seu machismo e o machismo dos seus colegas. Agora você não vai chegar para uma menina e querer dizer o que ela tem que fazer, por exemplo. Porque a gente é machista mesmo sem querer, né? E é muito importante a gente tentar fazer essa desconstrução, tanto as mulheres quanto os homens, principalmente os homens. Então, a roupa das mulheres, as mulheres muitas vezes não podem usar a roupa que elas querem, seja na escola, seja na faculdade. A gente sempre tem, ou a instituição está barrando que você use o que você quer, ou então todos os seus colegas estão te reprimindo, te olhando de uma forma feia. Quando você anda na rua e você leva cantadas, que às vezes os meninos falam, mas é só um elogio, nossa, que chata, nem responde. Mas isso é uma invasão ao seu corpo, é um assédio. Você tá andando na rua, você tá de short porque tá calor. E não precisa que alguém fale, gostosa, ou alguma coisa assim. Então, uma grande questão é essa, de andar na rua e você ser assediado. Outra questão são as festas, é o assédio mesmo, é o estupro. O estupro, às vezes a gente pensa no estupro e a gente pensa só naquele cara agarrando a mulher, levando ela para o meio do mato. Esse é um tipo de estupro, mas existem muitos outros. Num relacionamento, por exemplo, você está com seu namorado e aí
ele quer fazer alguma coisa com você e você não tá afim. E ele não te respeita, ele quer fazer mesmo assim. Você tem que inventar uma desculpa para você não fazer, por exemplo. Isso é um machismo muito forte. Isso é um tipo de estupro também. Então, é uma violência, você tá sem consentimento. Tá, outros exemplos. Então, relacionamentos abusivos. Uma coisa que existe... Exemplos de relacionamentos abusivos e de machismo que existe no nosso cotidiano. Tem uma coisa que chama gaslighting, não tenho certeza se é esse o nome, mas é quando o seu namorado ou o cara faz com que você pareça louca. Então, você tá falando uma coisa e ele fica, não, mas você tá louca, você tá inventando, nossa, que exagerada, meu Deus! Então, isso é um tipo de machismo também. Você começa a se questionar, nossa, que estranho, parece que todas as nossas brigas eu sempre estava errado. Como assim? A questão das mulheres fazerem o serviço doméstico, quando você está num almoço de família e os homens ficam sentados na mesa e todas as mulheres vão para a cozinha lavar louça. Que mais? Muitos professores também são machistas com as alunas, com os alunos. Também tem o machismo com relação aos homens, quando os homens são diminuídos à posição de mulher. Então, um homem que chora é mulherzinha, um homem que usa tal roupa é mulherzinha, coisas assim. E uma coisa muito forte que eu acho que faz com que o machismo se perpetue na nossa sociedade ocidental mesmo, é a maneira como a gente é criada. Então, as mulheres... Por exemplo, vocês já pararam para pensar que é absurdo uma menina pequena ganhar uma vassourinha de brinquedo de Natal e o menino ganhar vários jogos e Lego e coisas assim de montar? Desde pequena a gente é ensinado, a gente ganha um forninho, a gente ganha vassourinha, ganha boneca para cuidar do filho. Então, e o homem? Por que o homem também não ganha boneca? Ele vai ter que cuidar do filho assim como a mulher. Os direitos, como a gente está falando, tem que ser iguais, sabe? Então... O machismo, às vezes a gente olha para o Oriente Médio, você vê aquelas coisas absurdas que são escancaradas. Aquilo é um machismo terrível, mas aqui também acontece. E nem sempre é então menor grau assim, são só instâncias diferentes. A mídia é muito importante, vocês devem discutir isso bastante aqui, ela pauta muito do que a gente traz para o nosso dia a dia. Eu estava conversando esses dias com meu amigo, perguntando para ele que ele assiste bastante série, das séries que ele assiste. Em quantas séries as mulheres são as protagonistas? Ou as mulheres são representadas como pessoas fortes e não como a namorada do cara. São até mesmo tem na novela, nos filmes, nas séries. E quando a gente vai assistindo isso que você falou, quando a gente vai assistindo essas coisas, a gente começa a internalizar. Então, você assiste vários filmes. Em nenhum filme a mulher era posso falar um palavrão? Nenhum filme a mulher era a fodona, a que estava lá na frente de tudo. E aí você começa a reproduzir isso na sua cabeça, no seu dia a dia, na realidade. Você traz isso pra você pensa, não, mas a mulher não pode ser a cientista que vai descobrir várias coisas, porque quem faz isso são os caras. Porque você começa a lembrar daquilo. Vocês aqui estão se propondo a discutir o feminismo. Então, vocês vão olhar para um comercial, vão olhar para uma novela, para um filme, e vão começar a prestar atenção nisso, porque o nosso olhar começa a ficar mais aguçado para aquilo que a gente discute e se importa. Agora pensa... Quem não está prestando atenção nisso, esse discurso vai ficando naturalizado. Quantas pessoas já não ouvem na rua falando, vai verão, vem verão? Coisa horrível, sabe, gente? E tem coisa que às vezes passa, ainda voltando a essa questão da mídia, passa despercebido. Então, por exemplo, as mulheres que saem nas revistas, as mulheres que saem na televisão, elas são sempre... Na maioria das vezes, mulheres magras, mulheres brancas, mulheres com certo padrão de beleza. E a gente começa a querer ser igual, a querer internalizar. Então, a mídia faz bastante isso. Ela tem um machismo institucionalizado, que a gente diz. Será que quando a mídia ela não fala alguma coisa, quando a mídia silencia, ela também não está construindo uma narrativa? Então, quando a mídia não coloca as mulheres, seja no vôlei, seja no basquete, no futebol... Quando isso não aparece, será que ela também não está querendo construir alguma coisa? Porque a gente também fala com silêncio, né? Então, quando as coisas não aparecem, por exemplo, as coisas que acontecem na USP mesmo. Quando não aparece os atos que a gente faz na USP, será que isso também não é uma construção? Ninguém fica sabendo que isso aconteceu. Não tem uma intencionalidade por trás disso? E às vezes é muito estranho, porque parece que uma coisa passa a ser normal quando ela aparece na televisão, né? Coisas muito estranhas. Talvez se a gente desde cedo já não fosse ensinado dessa forma, as coisas pudessem ser um pouco diferentes.
A minha esperança é que agora nessas novas gerações a gente tem discutido muito mais isso, esse tema tem entrado em pauta, tem aparecido inclusive na mídia, porque a mídia não é só a grande mídia, né? Também tem várias coisas que aparecem na internet que são muito legais. A exemplo da mãe da aluna aqui, da Clara, que ela tem bastante visibilidade na internet, ela fala coisas muito interessantes. Quem sabe a gente não educando os nossos filhos de maneira diferente, com o tempo isso não vai melhorando. É o que me anima. Na internet tem várias pessoas que têm aparecido com coisas muito interessantes. Então tem 2 blogs que tem o Blogueiras Feministas e Blogueiras Negras. Elas falam coisas muito legais, vocês podiam pesquisar. E é legal porque geralmente esses blogs também têm página no Facebook. Então a gente vai sempre recebendo atualizações. A própria Clara, como o Maurício falou. Vocês já viram uma que tá bombando agora, que é a Jut Jut? Sim! Ela é muito legal, ela tem feito uns vídeos super interessantes, desconstruindo as coisas. O vídeo mais famoso dela é Não Tire o Batom Vermelho. Ela fala sobre relacionamentos abusivos, que eu estava falando agora há pouco. Uma coisa que ficou muito famoso foi o discurso da Hermione, qual é o nome dela? Emma Watson. Emma Watson na ONU. Só que eu particularmente achei bem estranho, porque tanto que o nome da campanha dela é He for She, ele por ela, e aí entra naquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Além disso, também tem, isso é o que está agora na internet, mas também tem várias pesquisadoras, muita gente que já escreveu sobre feminismo, tem muita pesquisa publicada, a própria Simone de Beauvoir com o segundo sexo, a Judith Butler, traz todas as questões da teoria queer, então tem bastante coisa que vocês podem pesquisar. Tem uma biblioteca que o Coletivo Feminista da ECA fez, que é online. A gente tem colocado vários textos lá. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar, porque a ideia é justamente essa, a gente poder compartilhar essa biblioteca online para ir crescendo cada vez mais. Aquilo que a gente estava falando, de desde cedo a gente ser ensinada a ganhar algum tipo de brinquedo e outras pessoas ganharem outro tipo de brinquedo. Vocês pararem para pensar, os meninos, na maior parte das vezes, ganham brinquedos que mexem muito com a lógica. Então, os meninos, desde cedo, têm que montar as coisas, têm que criar, têm que fazer, e as meninas não em todas as famílias, claro, eu estou generalizando. Isso também faz com que os meninos tenham mais interesse por esse tipo de coisa. Então, aí ganha aquele joguinho de alquimista, aquelas coisas assim, que mexe com várias coisas diferentes, ou vão brincar de bola, vão brincar vão criar coisas engenhocas, e as meninas não, as meninas ficam mais dentro de casa, ajudam mais a família, então tem menos contato com isso, e isso faz, inclusive, eu já li estudos sobre isso, isso faz inclusive com que as meninas às vezes não desenvolvam esse interesse, ou se desenvolve, elas são podadas. Não, mulher não faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que sim, que a gente tem que problematizar isso, pensar, por que não? Mulher pode gostar do que ela quiser. Assim como homem também é professor, e a gente está aqui para provar isso, que muitas vezes a gente fala, não, mas mulher é professora. Não, os homens e mulheres podem ter todas as profissões que eles se interessarem. Eu li um estudo ou do IPE ou do IBGE, eu não tenho certeza, falando que a ordem é assim, os homens brancos ganham mais, depois vem os homens negros, depois vem as mulheres brancas, depois vem as mulheres negras. Gente, como assim? Por que o gênero e a cor de uma pessoa vai determinar que ela vai ganhar menos se ela está exercendo exatamente a mesma função? Realmente, isso é muito absurdo, é muito problemático. E isso é um fato, sim. Muita gente fala, não, as mulheres já ganham... Muita gente, para poder rebater o argumento feminista, e talvez vocês escutem muito isso, se já não tiverem escutado, não, mas a mulher já pode votar, a mulher já está em cargos altos. Pera lá, gente, como assim já está? A gente tem que pensar justamente isso. Não, tem muita mulher que ganha menos que homem. Como assim? Muita mulher negra que ganha muito menos do que muita mulher branca. Como assim? A gente enxerga... Que horrível, tem muita coisa horrível vindo contra. Mas se tem muita coisa horrível vindo contra e está sendo publicizada, é porque também tem muita coisa boa aparecendo. Então eu acho muito importante que tenha essa discussão. Só que aí a gente, às vezes, fica super desanimado, porque você está lá, você está lutando, você está todo dia falando sobre isso, conversando com as pessoas, e aí você vai ler um comentário na internet de alguém falando, essas feminazi, ou então, pra que feminismo? Não tem que ser nem feminista nem machista, tem que ser humanista. Eu fico muito chateada com isso, não vou dizer que me desanima um pouco a querer lutar, a querer brigar todos os dias. Brigar, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas eu acho muito bom que esteja sendo discutido, porque pelo menos está aparecendo. Porque tem muita gente que pensa assim, tem muita gente que pensa que as meninas são feminazes. Vocês entendem feminazi? Que é querer aliar feminista com nazista? Tem muita gente que pensa isso.
Só que isso não aparece. E aí quando isso começa a aparecer, isso pode ser rebatido, isso pode ser contra-argumentado. Então eu acho muito importante, às vezes a gente fica cansada e a gente quer se fechar na nossa bolha e ficar lá. Mas a gente tem que tentar ao máximo sair dessa bolha e querer combater esses argumentos, querer discutir e desconstruir conjuntamente. Então, o feminismo, existe várias linhas. Existem, por exemplo, as feministas liberais, as feministas radicais, as feministas transexuais, feministas negras, feministas interseccionais. Isso é uma questão um pouco mais complicada, porque cada linha tem o seu tipo de raciocínio e reivindica as suas pautas. Existem várias maneiras de lutar. Para um homem, às vezes é muito fácil ele ser... Por isso que é essa questão que eu acredito que o homem não pode ser feminista. É muito fácil ele falar, não, a mulher pode usar a roupa que ela quiser. Não, a mulher tem que ganhar a mesma coisa que eu. Não, só que aí no momento que a mulher dele, dentro da casa dele, quer dividir o serviço doméstico, não. Mas isso é coisa de mulher, serviço doméstico. A mulher quer cuidar do filho junto, não. Então é muito fácil você desconstruir o seu privilégio até quando não te incomoda, não toca em você. Então, quando uma mulher tem um cargo mais alto que um homem, não. Como assim uma mulher tem um cargo mais alto que eu, ganha mais que eu? Que isso? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes esse tipo de pessoa usa essa argumentação de que não, as mulheres podem lutar, mas não precisa ser radical também, não precisa ser daquele jeito, nananã. Então, acho que a gente tem que sempre estar prestando atenção nisso. Se esse não é um discurso que legitima esse comodismo dos homens, por exemplo, entendeu? Só que aí eu acho que vai mesmo em cada questão, em você pegar uma situação e tentar pensar nela, conversar com outras pessoas e tudo mais. É bem difícil, porque como você mesmo falou, vocês todos falaram, é uma questão muito subjetiva e que roupa adequada para quem e para quê, né? Então eu acho que assim, não sei, eu preciso pensar melhor sobre isso, mas a princípio eu acho que dependendo do lugar que você tá, existe uma certa etiqueta, digamos assim. Então, por exemplo, você não pode trabalhar num escritório de chinelo. Você não pode, sei lá, as pessoas não costumam ir na piscina, entrar na piscina de calça jeans. Então, existe uma certa etiqueta, não sei se é essa a palavra. Então, não dá para as pessoas quererem vir na escola de biquíni, assistir aula, vir de maiô, de calção. O problema é o motivo que é dado para isso. Então, se uma menina é chamada na direção e dizem assim, você não pode usar esse short curto porque está distraindo os meninos de terem aula, porque está distraindo o professor, porque X motivos, assim, nesse teor, eu acho isso muito problemático. Agora, sim, também a gente tem que fazer esse contrapeso de que, poxa vida, não dá também para eu vir de calcinha querer ter aula na escola, porque não é assim que funciona. Uma escola existem as normas, existe a maneira como você deve se vestir para vir aqui. Não sei qual seria a saída adequada. Talvez você ter, por exemplo, um uniforme já pré-determinado. Eu acho que talvez a questão seja justamente essa. Tudo bem você ter uma regra, porque é uma regra da instituição, é a maneira como, igual para os dois. Os meninos nem as meninas podem usar shorts, sei lá, da metade da coxa para cima, alguma coisa assim. Tudo bem, só que aí você tem que ser coerente quando você vai agir. Então não adianta você querer repreender a menina e não repreender o menino, como você está colocando. Eu acho que você tem que pensar bem os motivos para aquilo. E o motivo não pode ser um motivo calcado num pensamento machista, de que vai distrair alguém, ou você está vulgar demais, coisas do tipo. Uma vez, quando eu estava na escola, eu tinha 14 anos, eu fui chamada na direção para falar que eu não podia ficar beijando meu namorado no pátio. A regra tem que fazer sentido para você poder se apropriar dela. Então, talvez se isso fosse decidido em conjunto, sabe? Como vocês fazem as assembleias, que eu acho muito legal isso. E aí eu fui chamada e aí me falaram, não, porque você não pode, não sei o quê. E eu falei, mas por que você tá chamando só a mim, não tá chamando ele também? Por que o problema é comigo? Agora, se você vem chamar o casal e falar, gente, vocês não podem ficar se pegando ali no pátio. Tudo bem, sabe? Não tem problema, a gente entende, é uma regra da instituição. A questão é você chamar só a menina para poder falar sobre isso. Então, eu acho que é muito isso. É uma questão muito subjetiva, então vocês vão estar sempre pisando em ovos. Mas eu acho que o que tem que pegar é o motivo pelo qual estão repreendendo e a quem estão repreendendo. Bom, eu faço parte do coletivo feminista da ECA. É um coletivo que surgiu há 1 ano e meio, 2 anos. A gente se encontra toda quinta-feira, das 5h30 às 7h30. As reuniões são só para mulheres. São auto-organizadas, mas tem uma reunião por mês que é para os homens. Em cada reunião a gente discute um tema pré-determinado, então a gente faz leitura sobre aquele tema e vai discutir.
A gente tem uma página no Facebook, curtam a página, e lá a gente vai divulgando as nossas ações. Além disso, eu recomendo a Frente Feminista Casperiana Lisandra, que é a Frente Feminista da Casper, que tem ações muito legais. Elas também se reúnem às quintas-feiras e dá para acompanhar pela página do Facebook. Agora chega aí. Não, eu queria saber dos meninos, por que vocês se interessaram por esse tema? Sei lá, como você diz, a gente pode apoiar o feminismo. A gente não pode ser feminista, tipo, feminista. Mas a gente quis apoiar o feminismo, porque, tipo, isso bateu em algumas amigas nossas, tipo, que elas não podiam usar shortinho. Não é por causa de, tipo, nossa, agora sim a gente vai conseguir ver as pernas das meninas. Não, foi tipo, pô, mano, eu posso. Daí a gente conversou também com o pessoal de direitos humanos e falou, tipo, direito de cada um, né? Todo mundo tem o mesmo direito. Então, se eu posso usar short curto, ou então se eu posso ficar sem camisa, tipo, é o mesmo direito, tá ligado? Sim. Eu posso fazer uma coisa no meu corpo, ela também pode fazer no corpo dela. Legal. Então, Legal. daí, tipo, aí muitos meninos usam o mesmo argumento que eu disse agora. Tipo, vão ajudar, entendeu? Vão apoiar por causa que, tipo, estão sendo humanos, não porque elas são meninas, mas sim porque elas são humanas. Legal. Assim, um quadrinho, uma tirinha assim, que falava que mostrava assim, uma menina que tava com shorts curto e com uma regata, falando que ela é vadia. A outra que ficava em casa cuidando dos filhos era outra coisa. Aí tipo, mostrava também aquela que tava no emprego, era vagabunda que não queria cuidar dos filhos em casa. Aí vem mostrando tipo, todos os estilos assim. E assim, tipo, falava alguma coisa contra, assim, mal dessas meninas, assim. E eu, assim, no meu caso, eu participei de várias conferências, né? Conferência em defesa de direitos de criança e adolescente. E apareceu lá em peso, assim, muita gente... tipo, transexual, bissexual e falando sobre o feminismo. Até tem o FEG, que é assim, o Fórum Estudantil Intergrêmio. A gente fundou no meio do ano, foi um projeto do Grêmio da Amorim Lima, uma ação assim, a gente estava pensando em fazer um ano. Teve toda uma história para fazer esse FEG, né? E assim, são com grêmios de várias escolas ao redor escolas da região. E a gente vê, isso aí acontece com muita gente. E às vezes por exemplo, acontece isso comigo todos os dias. É sempre um abuso contra mim. Só que isso é normal, eu acho. Eu penso, isso acontece com todo mundo. O que eu posso... Assim, é cotidiano isso. A gente começa a achar que é normal. A gente não pensa que pode mudar e pode ser diferente. Eu acho que o feminismo, esse protagonismo das meninas para querer fazer isso, é bem interessante. Legal. Pra não aparecer. Eu li um texto na internet outro dia que, tipo, explicava exatamente o que o Sábio falou. Era mais ou menos assim, tipo, a mulher que aborta, o aborto também é uma questão polêmica. Também é. E no feminismo, não é? É uma questão polêmica em todo lugar. Pelo fato de que eu vi, eu assisti um vídeo também que falava sobre feminismo e sobre aborto, que para você se encaixar no feminismo, você não precisa ser a favor do aborto, mas você ser a favor da legalização do aborto, da mulher poder fazer o que ela quiser com o corpo dela. Sim. Não a favor do aborto, que seria... não sei explicar. Mas eu entendi. O aborto é mais uma questão que o pessoal diz polêmica na questão religiosa, né? Sim. Aí tava falando que a mulher que praticava o aborto, ela era toda má porque ela jogou a vida de uma criança fora. E a mulher que não praticava aborto e, sei lá, ela foi estuprada,
ela era uma pessoa ruim também, porque ela assumiu um filho que não era dela, uma coisa assim. E a mulher que vai, por exemplo, vai trabalhar e não fica em casa cuidando dos filhos, ela é uma vagabunda, porque ela não fica em casa cuidando dos filhos. Mas se ela fica em casa cuidando dos filhos, ela não vai trabalhar por quê? Ela tá com preguiça de trabalhar, entendeu? Então são tipo umas coisas que você fica meio assim. São coisas que não tem muito o que dizer. Cada um faz o que quer. Quer cuidar do filho, cuida. Não quer cuidar, não cuida. Quer abortar, aborta. É a opinião de cada um. Isso vai de cada um. E por que o Estado tem que dizer o que você vai fazer ou não vai fazer, né? Exatamente. E assim, né, criticam de todos os estilos. Como é que querem que... Eles querem que você fique de que jeito? Se com todos os jeitos você fica... Você vai receber algum estigma, né? De qualquer jeito, não importa a situação que esteja, sempre vão haver críticas, sempre vão falar, então é só não ligar para a opinião dos outros e só fazer o que você acha que é melhor para você. Gostei muito de participar dessa entrevista, um pessoal que quer discutir, super legal, super interessado, tem muita coisa para passar para vocês daí também. Então, se inscreva no canal Sem Títulos. Clique em gostei. Compartilhe. Curta a página. E se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Vai estar tudo É na nóis, descrição. falou. Fui!